Do Senhor para todos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de participar deste 6º Fórum da nossa Juventude, do nosso Conselho Nacional da Juventude. Agradecer aos nossos pastores, nossos líderes, pastor José Wellington Júnior, pastor Wellington Neto, que é o líder, o presidente do nosso conselho. Louvar a Deus também pela vida do pastor César, que é o líder da nossa UMAD Nordeste, que representa todos os conselheiros do nosso Nordeste. Também pela vida do nosso pastor presidente do Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves, que é um incentivador do trabalho da juventude em nosso estado. Fazer referência também aos líderes que representam o Rio Grande do Norte, nosso querido irmão Fred e o irmão Jonatas, que nos acompanham. Nosso painel tem a tarefa difícil, porém prazerosa, de tratar do tema identidade cristã. E eu quero começar com um texto bíblico no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Me parece que, à luz deste texto, a nossa identidade cristã foi, de certa forma, explicitada, demonstrada de forma aberta, inclusive numa espécie de rompimento com o judaísmo, não sendo uma extensão do judaísmo, mas um estilo novo de vida, de fé, de crenças, de maneira que Cristo é a peça fundamental, o personagem fundamental para a criação desta identidade. A nossa primeira pergunta é: podemos distinguir identidade cristã? Identidade denominacional e identidade regional cultural. Qual o papel de cada um destes conceitos e como se relacionam? Pastor Osiel, começamos com o senhor. Alô. Primeiramente, quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente a Ele, em segundo lugar, o nosso presidente da nossa Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, também ao pastor Wellington Costa, Neto. É um prazer e agradecer a todos de estar aqui, a cada irmão, ao pessoal da CPAD, pastor Isael, pastor, o irmão Jorge, todos que estão aqui, Deus abençoe. Nós temos 3 dimensões nessa questão da identidade. Nós sabemos que a identidade cristã, ela se fundamenta na essência de Cristo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa identidade cristã, ela foi perceptível em Atos 4,13, quando todos perceberam que, ainda que eles fossem agramatós e letrados, mas viram que estiveram com Jesus o Nazareno. Então, essa identidade com Cristo e em Cristo, ela se dá pela nova vida, A outra coisa que nós podemos analisar é que essa identidade, nessas 3 dimensões, a identidade em Cristo, ela tem seus elementos, como, por exemplo, crer em Deus Pai, Deus Filho, é a nova vida. São os elementos dessa identidade. No caso da primeira, quando nós tratamos da identidade em Cristo, fala da nossa vida com Ele. A identidade, no aspecto denominacional, é a nossa filiação. A filiação a uma igreja, a filiação à liturgia dela. Ou seja, essa própria igreja, ela delineia, ela marca a sua estrutura, apesar
dela ser uma instituição, mas ela tem que ter seus ritos, suas crenças, sua história, sua tradição. No caso da identidade cultural, nós sabemos que essa crença, essa identidade, que ela vem em Cristo, que é o sobrenatural, é o nascer de novo, ela envolve essas duas partes, o lado da denominação e também o lado cultural. Ou seja, ela tem uma prática de vida dentro de um contexto vivencial e que é influenciado pelo seu contexto, pelo ambiente no qual aquele povo está vivendo. Ninguém pode negar que, apesar de ter a nossa identidade, ou seja, o ser em Cristo, o pertencer a, que é a identidade, nós percebemos também que há o aspecto cultural que envolve também a nossa trajetória como Igreja de Cristo nessa terra. É aquilo que faz a igreja o ser dela na prática. Então, quando nós falamos sobre essa identidade cultural, ela é muito importante porque, apesar da minha fé, eu trago na minha bagagem, na minha identidade humana, diversos elementos que compõem a minha estrutura e que isso não deixa de ser levado para dentro da vida cristã, da vida da comunhão com Deus. Então, é perceptível que as três elas estão relacionadas, porque a minha identidade com Cristo ela começa em uma dimensão espiritual, mas dentro dessa dimensão espiritual eu tenho dois lados que são naturais: a identidade filial em uma igreja e a identidade cultural. Que essa identidade cultural ela vai se tornando relativa. Relativa em que sentido? A minha cultura maranhense é diferente da cultura do Rio de Janeiro, é diferente da cultura de São Paulo. E querendo ou não, ainda que eu tenha a minha identidade em Cristo, que é a fé, é a base no Pai, na Trindade, na crença, mas tem certa influência da minha identidade cultural e a gente traz isso para dentro da igreja. Pastor Jamiel. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero expressar a minha satisfação também, a alegria de estar participando desse 6º fórum. Agradecimento ao pastor Zé Wellington Júnior, presidente da convenção, Luaran, ali como vice-presidente, pastor Wellington Neto, que é o presidente do conselho, e a todos que compõem a mesa. Então, é uma satisfação muito grande. Ficou difícil responder agora, depois da fala do pastor Aziel. Bem, quando analisamos a questão de identidade, é aquilo que define, uma definição daquilo que sou. Qual é a minha identidade como cristão? A minha identidade enquanto membro de uma denominação como a Assembleia de Deus? Qual é a minha identidade na região e cultura que eu vivo? E aqui, quando observamos a identidade cristã, pastor Zéu, ele coloca essa questão da essência estar em Cristo, e o desenvolvimento dessa identidade, e inclusive eu falo sobre esse desenvolvimento que começa na formação do caráter, que é o caráter cristão, e para isso é necessário, já desde a infância, ir trabalhando a identidade de Cristo, colocando Cristo, formando Cristo na vida da pessoa. Como o próprio Paulo, ele fala, ele usa a expressão de formação mesmo, de geração, quando ele diz, ele fala sobre dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E essa identidade cristã, ela vai ser, de fato, desenvolvida à medida que eu me identifico com Cristo, à medida que Cristo passa a ser o meu referencial de vida, quando eu, na verdade, procuro conhecer Jesus. Tem um livro antigo, né? Eu li na minha adolescência, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E de repente, quando eu vou tomar uma decisão, uma atitude na minha vida, eu pergunto, o que Jesus faria? Então, é essa identificação, eu vejo inclusive o jovem precisa ser trabalhado nisto, até porque hoje vivemos numa época
em que se busca muito essa questão da identificação, de buscar modelos ou a modelagem. Então precisamos de modelos. A questão da imagem está sendo muito difundida hoje na atualidade. Então, qual é o meu modelo? Com quem eu me identifico? Então, se trabalhar essa questão de Cristo na vida do jovem, do adolescente, que ele se identifique com Jesus, então você desenvolve essa identidade cristã. Aí vem a identidade denominacional, que também já foi bem colocado. Quando eu pertenço, e eu vejo que hoje existe alguns conflitos, jovens principalmente, adolescentes, em relação à igreja ou à denominação, principalmente com a questão, isso é certo, é errado, é pecado, não é pecado, e muitas vezes é necessário nós colocarmos para ele exatamente a identidade denominacional. Você faz parte da Assembleia de Deus, você precisa viver como um membro da Assembleia de Deus. Então, Paulo, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando eu vou argumentar com o jovem, mas isso aqui, olha, pode ou não pode fazer, eu coloco justamente para ele isso, olha, isso pode ser lícito, mas será que convém? Então é importante também definir essa identidade denominacional. E, finalmente, a questão cultural. Eu tenho uma preocupação muito grande. Existe aquilo que faz parte da minha cultura, que faz parte da minha região, e, de repente, precisamos ter muito cuidado com o que nós trazemos para nós da nossa cultura. E, simplesmente, precisamos ter um filtro. Então, é útil para mim aquilo que, na verdade, não vai de encontro aos princípios bíblicos. Eu vejo muito isso, por exemplo, na região Nordeste, quando chega naquele período lá do São João, certo? Aí vem aquela questão, eu devo ou não devo comer a pamonha, comer o milho, ou não sei o que lá, eu devo... E aí você vem algumas questões. Então, o que eu posso e o que eu não posso? Essa definição também é muito importante, você definir essa identidade cultural. Então eu aceito, eu vou trazer para mim aquilo que faz parte da minha cultura, aquilo que não vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Então eu preciso ter como base, como princípio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Pastor José Odaíris. Queridos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus pelo nosso presidente, nosso CNJ também, pastor Hélito Neto, louvar a Deus também pelos nossos queridos ilustres que nos dá a honra também de estar aqui. Me sinto uma criança diante de todos vocês, mas no entanto coube o Senhor Deus nos dar essa oportunidade. Pastor Luaran, Deus abençoe ricamente. Entendo muito bem sobre a identidade cristã, biblicamente, conforme nos diz a Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 2, e o versículo de número 6, nos diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Essa é uma verdade. Todos os cristãos líderes precisam entender que nós devemos andar como Cristo andou. Termos o entendimento que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entendo ainda, conforme nos diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 1, Paulo escrevendo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vejamos como a identidade cristã nossa, ela tem que ser identificada através de Cristo na nossa vida. Quando alguém encontrar algum cristão, tem que ver Cristo na vida dele. Se não parecer com Jesus, então perdeu a essência e perdeu a sua identidade cristã. É fundamental termos sempre em nossa mente, ao sermos um seguidor de Cristo, como disse até lá em Atos, no capítulo de número 11, versículo de número 26, que nós, pela primeira vez,
fomos chamados de cristão lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque viram a pessoa de Cristo na vida dele, porque eles eram seguidores de Jesus. E eles pareciam-se com Jesus. E foram chamados de cristãos. Acho interessante a colocação do pastor Ziel também, quando ele falou sobre a denominacional. Eu sou maranhense, porém moro no Pará há muitos anos. E, no entanto, eu nunca perdi, certo, o meu estilo. Influência também de ser maranhense, falando sobre cultura, certo? Trabalhei em uma região, eu acho isso interessante, falando ainda sobre denominação, alguns louvam o Senhor em determinada região, cantando e dançando. O que é isso? Isso são influências, são igrejas que às vezes louvam o Senhor desta forma. E alguém pode até imaginar, isso é pecado. Eu estive em Suriname, numa base missionária, lá eu pude perceber a diferença da cultura de se louvar ao Senhor. Não me escandalizei, porque isso não é lícito. Todos louvando ao Senhor e dançando. Pastor Ziel, eu fiquei assim um pouco abismado e disse, meu Deus, lá no meu Maranhão não é assim, mas aqui é assim. Sim. E nós precisamos ter o entendimento de que aquilo em relação à cultura, tanto local ou regional, nós precisamos entender que a palavra cultura, ela vem-se de cultuar. Agora, de acordo com a sua região, se existe uma cultura, pelo menos lá para a nossa região, existe-se uma cultura assim, de adorar, certo, a um Deus que existe, que é padroeira da cidade. E as pessoas têm aquela tendência tão forte que até os cristãos, se a gente não colocar uma barreira, certo, de colocar diante deles, não pode, não se deve, isso aí foge-se da nossa normalidade, eles passam a adorar devido à grande influência. Mas, no entanto, eu louvo a Deus, certo, por termos o entendimento que nós precisamos, cada dia mais, termos a nossa identidade cristã, independente da igreja que você pertence. Se você é Assembleia de Deus, certo? Então, seja alguém que tenha a identidade da Assembleia de Deus. Amém. E é possível, então, que a identidade denominacional, institucional, ela confunda, se os princípios cristãos não estiverem ali estabelecidos, a mente de quem a possui. Ou seja, você pode não ser cristão e ser um assembleiano nato. É um conservador dos costumes, da liturgia e de todas as características regionais ou locais. Mas se Cristo não é o seu modelo de vida, o seu estilo de vida, você torna-se um mero religioso. Então, a identidade cristã, ela está acima da identidade institucional. Entretanto, ela não anula a identidade institucional. Ou seja, um cristão autêntico precisa estar ligado a um grupo, a uma comunidade cristã. E esta tem as suas crenças secundárias que não contradizem as Escrituras, que estão fundamentadas em princípios. Nosso querido pastor José Aldaíris citou muito bem as diferenças culturais existentes em nosso país, que é uma grande nação, um grande país. E aqui nós chegamos à segunda pergunta, já do embalo, inclusive com o tempo olhando para nós e dizendo, vá um pouquinho mais rápido, e nós vamos obedecê-lo. A Assembleia de Deus sempre foi conhecida por sua identidade. Ou seja, nós temos uma identidade institucional. Era possível identificar os membros de nossa igreja pela
aparência, pela postura e pela linguagem. A pergunta é: essa identidade foi perdida ao longo dos anos? Ou ela apenas sofreu adaptações regionais, culturais? E se em alguns lugares ela foi perdida, o que fazer para restaurá-la? Pastor Zé. Muito bem. O Parmênides, quando ele falava sobre a questão do ser, do não ser, ele falava que sempre o ser é, o não ser não é. Ele dizia que não havia alteração no ser. Na identidade cristã verdadeira, não há alteração. Como o pastor falou agora há pouco, você vê que a igreja de Corinto, ela estava em Corinto, mas ela estava como uma denominação, mas não estava realmente em Cristo. Por isso que Paulo, no verso 3 do capítulo 3, ele diz: vocês são carnais. A grande questão, e aqui está o nosso presidente, é que quando eu aceito a Jesus pela fé, que eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas eu vivo dentro de uma instituição, e essa instituição, ela tem uma construção histórica, e como eu disse agora há pouco, aquilo que eu vivencio, não tem como não influenciar na minha crença. Isso é provável que, quando você vai para Atos 12, até mesmo os crentes orando, quando a irmã foi dizer que o Paulo estava lá fora, os irmãos disseram: não é Pedro, é o anjo dele. Veja que eles estavam envolvidos dentro de uma estrutura, até mesmo de crenças populares. A Assembleia de Deus, responder essa pergunta não é fácil. Não é fácil por quê? Porque quando a gente fala da postura e quando a gente fala da aparência e da linguagem, os pioneiros que vieram para o Brasil, eles não eram brasileiros. Não eram brasileiros. E eles trouxeram a doutrina pentecostal, baseada em Atos, mas trouxeram também os seus costumes, querendo ou não. E depois dos pioneiros, os homens de Deus que vieram para o Brasil, eles também trouxeram uma cultura de postura, de fala e de linguagem. Vocês sabem que até há tempos atrás, nós vimos pregadores nossos, americanos, que estavam aqui no Brasil, que tinham uma forma de usar o cabelo. Então, isso ficou muito regional, ficou muito pontual. E a Assembleia de Deus, ela crescia e colocava um missionário, colocava um dirigente ali, que às vezes ele não sabia quase ler. A ordem era: pregue, Jesus salva, cura. Então, não havia uma estrutura no sentido de ter um seminário para orientar. Não foi assim que nós começamos. E cada pastor, ele foi lendo a Bíblia, interpretando ela na forma bem literal. Por exemplo, Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, o homem não usará roupa de mulher. E a interpretação, ela foi de acordo com cada pastor e da sua região. Então, aquele pastor, ele lia aquele texto e dizia: isso aqui não pode, isso aqui não deve ser feito. Hoje nós já temos mais um sistema organizado, temos o nosso credo, temos o nosso cremos, temos uma estrutura, então isso está sendo pontuado. Mas dizer assim, a Assembleia de Deus perdeu a identidade dela, é muito, eu diria que isso seria muito universal, enquanto que ela surgiu desse modo, pontual. Nós sabemos que tinha pastor lá no Maranhão, que ele dizia: não use isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas o outro da região dizia: não é bem assim, vocês podem fazer assim, pode fazer desse jeito. Então, para que isso seja resolvido, é necessário, primeiro, fazer uma reavaliação. O que os nossos primeiros pentecostais ensinaram? E como eles ensinaram? Como foi que a Bíblia foi usada para esse parâmetro? Josiel, me permita fazer uma colocação. Essa reavaliação deveria ser muito mais principiológica, então. É isso. Por exemplo, nós temos o uso de calça. Os pastores, membros assembleianos, não têm dificuldade de uma aceitação geral do uso de calça no culto. Entretanto, nós temos hoje homens que usam calças, e eu faço referência ao pastor José Carlos de Lima, que diz que é preciso colocar sebo nos pés para que a calça possa entrar ajustadamente ao corpo.
Eu até acho que há um perigo, de repente, de se parar a circulação sanguínea, tão apertada é a calça. Mas, se o debate é principiológico, então, nós vamos corrigir esse tipo de situação. A semelhança do uso de saia, por exemplo. Isso. Nós não temos dificuldade a nível nacional da aceitação do uso de saia das nossas irmãs. Entretanto, as saias, que apesar de longas, elas têm uma abertura que expõe totalmente o corpo da mulher. E às vezes não são longas, são tão curtas, que é preciso uma Bíblia tão grande para cobrir a sua nudez, que ela passa o culto todo perturbada, tentando puxar a sua saia. Então, o debate precisa ser principiológico. Nós precisamos usar as Escrituras em seus princípios e debater, corrigir, é a obrigação dos líderes, dos pastores, corrigir os excessos com base nas Escrituras. Certo. Eu entendo que a questão da roupa, ela tem uma influência, mas quando Deus determinou, Deuteronômio 22:5, ele queria manter ordem na casa. Quando ele diz, o homem não usará roupa de mulher, nem a mulher de homem, apesar do judeu usar vestido, mas o turbante iria dizer a sua masculinidade também, a sua barba também. Então veja que é uma questão judaica e que nós temos princípios judaicos cristãos. Então, a única coisa que Deus queria era manter ordem na casa. Ele queria colocar o seguinte, homem é homem, mulher é mulher. Por isso que ele falou em Deuteronômio 2:22, verso 5. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, 7 e 8, que aí a gente vê o caso de Elias, o rei pergunta ao homem, quem te falou? Ele disse um homem, mas ele não sabia o nome do homem. E como ele estava vestido? Assim, 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 assim. Então ele disse, quem se veste sempre assim, quem é? É Elias. Quando você vê João Batista ele tinha quase a semelhança com Elias. Mas se você pegar teologicamente, biblicamente, João Batista ele não teria que ter nada na vida dele que chamasse a atenção para ele, porque ele vinha só para preparar o caminho do Messias. Então, eu pegar esses textos e usar como ortodoxos para essas questões, na verdade, quase problemático. O que eu poderia fazer? Mostrar para a igreja a importância de que o crente que quer louvar a Deus e glorificar com o seu corpo e com as suas vestes, se ele tem a identidade em Cristo, ele vai procurar em tudo glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Então, um homem que é macho, um homem que é sincero, ele não vai botar as calças em acochada para glorificar a Deus na igreja. Uma mulher que é santa e sincera, ela não vai usar uma roupa sensual para exibir o corpo dela, adorando a Deus na igreja. Então, é uma questão de identidade e de princípios cristãos. Agora, a Assembleia de Deus, como eu disse agora há pouco, se você pegar a nossa teologia, lançada pela CPAD, Stanley Orton, no prefácio que ele faz, ele diz assim, nós estamos recomeçando a nossa história, a nossa estrutura, porque o Israel está aqui, ele sabe do movimento da Rua Azusa, que teve um movimento pentecostal, mas muitas ramificações surgiram e cada uma tinha as suas ideias. Então, hoje nós estamos tendo a nossa história e a nossa tradição, que nós podemos, a partir de agora, reavaliar e voltar para um princípio bíblico condizente com as Sagradas Escrituras. Pastor Gemiel, o senhor já pode, inclusive, entrar na questão da nossa identidade institucional não ser estática. E assim, nós vamos conduzindo as perguntas com os outros pastores, alinhando o mesmo raciocínio. Bem, tratar sobre a identidade da Assembleia de Deus, eu concordo com o pastor Oziel quando ele fala que a Assembleia de Deus não perdeu a sua identidade. Nós temos, sim, alguns exageros, mas não vejo a essência, a Assembleia de Deus não perdeu. A grande questão que eu vejo nessa mudança, e eu aqui coloco um divisor de águas, eu coloco os anos 80 como um divisor de águas. Eu vejo a igreja antes dos anos 80 e a igreja pós anos 80. O que aconteceu dos anos 80? Muitas mudanças. O mundo passou por um processo de mudanças gigantesco. E ocorre durante essa década, primeiro, a globalização. E a globalização, ela não só abre as fronteiras para o mercado comum entre os países,
como também a questão da tecnologia e da informação. Então, acontece a partir dos anos 80 o que eu chamo de revolução das comunicações. O mundo, ele passa por mudanças drásticas nesse período. Não foi por acaso que aconteceu, por exemplo, o fim da Guerra Fria, lá nos anos 80. No Brasil, terminamos uma mudança também de fase política, mudanças sociais, muitas mudanças aconteceram nessa época. Mas a maior de todas elas é o acesso à informação. Eu, quando dou palestra para adolescentes, para jovens, né, e eu começo a falar para eles como foi a minha infância nos anos 60, 70, eu me sinto Matusalém. Eu fiz 60 anos agora, mas eu me sinto como se fosse Matusalém, fosse lá da pré-história. Por quê? Eu começo a dizer para eles como era a comunicação na época. Primeiro, a TV era uma coisa que as pessoas não tinham acesso. Na minha cidade, tinha lá uma praça e tinha uma TV. E não era, de repente, com a qualidade que se tem hoje, era preto e branco, enfim. Mas, quando, nos anos 80, com o avanço tecnológico, as pessoas começam a ter acesso à televisão. E elas já passam agora a ver novelas, os reality show da vida, reality show, então elas passam agora a ter determinadas informações. E nos anos 90, quando nós temos acesso à internet, aí a coisa ela muda totalmente de figura. Então, eu vejo o seguinte, a minha geração, que era uma geração analógica, eu tive pouco acesso à informação. Já a geração atual, uma geração digital, eles têm muito acesso à informação, ou seja, eles têm um oceano de informações. Então, até o início dos anos 80, a igreja ela vivia como numa redoma. Ela vivia protegida, não só a igreja, mas as instituições como a igreja, a escola, a família. Então, a gente vivia, de alguma forma, protegido. O que um pai dissesse em casa era lei, porque o pai ele era o referencial para aquela casa. O que um pastor dissesse no púlpito, ali era lei, certo? Então, o que ele falava, aquela igreja iria seguir exatamente o que ele estava dizendo, porque não tinha acesso a outro tipo de informação. O que o professor falasse também era lei. Então, só que quando as pessoas elas passam agora a acessar o conhecimento, a informação, então surge uma coisa, que é o questionamento. Então, nós passamos agora a ter pessoas que questionam mais. E aí vem a base que o pastor Oziel colocou. Ora, o que é bíblico? Então, aquilo que realmente a essência é o que está respaldado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós tivemos na história da Assembleia de Deus também uma certa resistência ao estudo. Tivemos. Então a gente observa que isso começa a mudar a partir dos anos 60, 70, com os seminários teológicos, certo? E os meios de comunicação. Então vem mudando essa visão, inclusive cristã. Eu hoje, na minha concepção, eu vejo que existe muito mais base. Um avanço que eu vejo que isso foi uma coisa assim fantástica que a CGDB fez e criou, que foi o nosso credo, certo? Publicou um livro, então ali está a essência da nossa igreja, da nossa denominação. Identidade. Entretanto, aí vem a questão que daquilo que seriam costumes. Então, estarmos discutindo essa visão mais em termos de princípios, certo? De princípios. Então, como a questão, já passando para a próxima questão, né? A identidade, ela não é algo estático e imutável, ela sofre mudanças, ela sofre adaptações. Então, nós hoje temos comportamentos diferentes, visões diferentes, sim, até porque nós sofremos influências, inclusive culturais. No entanto, aqui eu sempre ponho o filtro. Qual é o filtro? É a Bíblia Sagrada. É o aprofundamento do conhecimento da Palavra de Deus. A gente tem que levar os jovens a lerem a Bíblia, a cursarem um seminário teológico, a se aprofundarem no conhecimento bíblico, porque esse é o diferencial, é que vai fazer com que eles consigam distinguir o que é o certo e o que é o errado, o que se deve e o que se não deve fazer. Então, na minha concepção, a Assembleia de Deus, ela continua sim com a sua identidade, vejo de uma forma melhor. Existem exageros? Existem,
certo? Infelizmente, existe exagero. A gente vê algumas coisas completamente distorcidas daí. Mas eu vejo que são coisas isoladas, não a denominação em si. Pastor. Meus queridos, só complementando aqui um pouco, que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, que nós temos que ser santo em todas as maneiras de ser. Eu quero complementar dizendo, juntamente com os nossos colegas, que nós nunca podemos perder a essência. A Igreja, a Assembleia de Deus, ela não perdeu a sua identidade, mas devemos ter em mente que nós temos que ter um entendimento que há coisas que se tornou um exagero dentro da nossa instituição e que nós temos que ter em mente este versículo bíblico. Não podemos de forma alguma, pastor Aziel, tirar este mandamento bíblico da nossa mente, que há coisas, como foi citado aqui, de uma calça, e, no entanto, existe muitos dos nossos que estão sendo influenciados e não estão influenciando. Se um ator, se uma atriz usa determinada coisa, ou então um jogador de futebol, dentro da igreja também quer se usar aqueles mesmos costumes, certo? E coisas que não fica bem, não fica legal, não fica agradável para dentro da nossa instituição. Então, essa é a minha colocação, já foi bem explanado. Deus abençoe. Pastor Luaran, no livro Chamados para Liderar, permita fazer propaganda do seu livro, pastor, ele faz uma colocação importante acerca de uma pesquisa diretamente com jovens assembleianos. E a pesquisa perguntava o que levava um jovem assembleiano a mudar de denominação. 22% dos jovens que responderam disseram que os costumes, os usos e costumes poderiam ser responsáveis pela mudança de denominação. Mas 18%, pastor Wellington Neto, responderam que a falta de instrução de princípios doutrinários seria o grande motivo para a mudança de denominação. Passo a fazer uma reflexão da seguinte forma: os 22% provavelmente têm como base do seu raciocínio aquilo que os 18% afirmaram. Será que o grande problema são os nossos costumes ou a ausência de uma instrução capaz de informar, não apenas de impor, mas informar com base em princípios, em textos bíblicos? Se o problema fosse o radicalismo em si, o mundo muçulmano não estaria se proliferando, inclusive em nosso país. Há pessoas que estão saindo de um extremo para o outro. Não defendemos com isso uma postura conservadora extremista, mas maior instrução dos púlpitos e principalmente dessa instrução particular, nessa conversa da escola bíblica dominical, no aconselhamento pastoral. Não deve ser apenas uma fala exposta publicamente, sem uma explicação detalhada, porque essa geração moderna, ou pós-moderna, ela não só carece de explicações, ela também precisa de comunicação direta, de pessoas, líderes que estejam perto, próximos dos jovens. Isso assim é bastante pertinente, porque muitas vezes nós sempre estamos reforçando aquilo que é proibido. Então, tudo aquilo que é proibido passa a ser mais desejado. Quando ensinamos, e aí vem a instrução, você então mostrar, isso aqui é errado, não pode, mas o como que eu devo fazer? Então, eu vejo que essa geração atual é uma geração que precisa de respostas. Eles querem, e eu preciso dessas respostas fundamentadas na Bíblia, não é no meu achismo, eu acho que, eu aprendi assim,
mas é com base. O que a Bíblia fala sobre isso? É um confronto bíblico. Então, quando você chega e instrui, na psicologia, a gente sempre coloca essa questão daquilo que é, de fato, o proibido. Então, eu passo a desejar. Mas quando eu trabalho conscientizando, então aí vem a questão da consciência. Agora, aquilo passa a ser algo que eu não quero. E eu trabalho muito no consultório, por exemplo, com pessoas com problemas de compulsão alimentar, por exemplo, e a psicologia trabalha com 2 princípios, o princípio do prazer e o princípio da dor. Tudo que a gente faz na vida, tudo, a gente faz por 2 razões. Uma para obtenção do prazer, outra para evitar a dor. Então, por que uma pessoa ela come compulsivamente? Ela come compulsivamente porque aquilo vai dar prazer. E muitas vezes aquilo vai, de alguma forma, preencher um espaço dentro dela, vazio, de algo que ela não está conseguindo lidar. Então, ela quer um prazer imediato. Entretanto, aquilo vai gerar uma dor dentro dela. Ela vai aumentar o peso e isso vai afetar a sua autoestima. Então, o que a gente trabalha? No sentido dessa pessoa, ela se conscientizar. Então, primeiro ela tem que fazer um plano, um propósito, certo? Definindo o que ela quer. Eu quero eliminar tantos quilos, entendeu? Dentro do espaço de tempo, 6 meses, 1 ano, não sei. E a partir daí, vamos usar o princípio prazer e dor. Então, você vai começar a fazer com que ela veja, enxergue o prazer que ela terá no final desse processo, quando ela alcançar o peso desejado. Então, ali passa a ser prazeroso para ela. E aí, se ela, por acaso, num dado momento, ela sentiu necessidade de assaltar a geladeira durante o período, aí, o que vai acontecer? Passamos para essa pessoa e diz, olha, apenas você está retardando aquilo que você quer. Então, começa a conscientizar. Não, eu quero. O que você quer? Agora, vamos traduzir isso para o campo espiritual. O que a gente tem que trabalhar do jovem? Trabalhar com ele sobre a promessa de Jesus, que um dia nos levará para estar com ele, lá, João. Então, ora, esse é o maior prazer. Não existe nada, absolutamente nada neste mundo que seja comparado à glória que nos espera. Então, precisamos colocar para o jovem. Você até pode, mas se você fizer, vai ter uma consequência. Aí você vai levá-lo a não querer. Então, por que você não faz isso? Não, eu não posso. Então, você até pode, né? Pastor Jadeu, mas então, eu não quero. Neste caso, a santificação deve ser instruída, debatida, exposta, não como uma coisa ruim, mas no seu aspecto positivo. É bom ser santo. Faz bem ser santo. Porque isso me leva... Porque isso leva tanto à satisfação da vontade de Deus, como ao prazer de estar no centro da vontade de Deus. A grande questão, para fechar aqui o ponto 3, não são as mudanças, é a essência. Mudanças sempre terão. A grande questão é a essência. Né? Quando Hegel, na Fenomenologia do Espírito, ele escreve, tem uma coisa interessante, o ser em si, o ser para si, o ser fora de si. Eu posso entender que eu sou um ser nesse mundo. E aí entra o cristão. E o nosso querido irmão agora há pouco falou, 2 Timóteo 1,12, Paulo diz, eu sei em quem eu tenho, pronto. Ele passou por muitas mudanças, mas nada alterou a sua essência. A grande questão, que eu vou ser bem claro aqui com os senhores, é que para nós se torna um pouco difícil esse diapasão, porque nós somos muitos chefes. Nós somos muitos chefes no Brasil. Às vezes aquilo que o pastor Hélito Júnior determina para mim, pastor Zé, eu faço isso aqui pela Bíblia. Eu lá na minha congregação disse, não, eu sou o pastor aqui, e aqui eu penso é assim, eu faço é assim, eu acho é assim. Cada um acha de uma forma diferente. Por isso que o mais importante é a lente da Bíblia. Mas a questão maior ainda, eu não vejo só essa, eu vejo a questão da interpretação. Porque, às vezes, aquilo que eu estou interpretando, o irmão que não fez um processo de uma leitura correta, ele interpreta da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. É por isso que o mais importante é manter essa pureza dessa doutrina, o que nunca vai alterar a nossa essência. A mudança vai ter, agora a essência não. Por isso que Paulo diz para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e ele diz, nada me separará do amor
de Cristo. Se eu sei quem eu sou, eu vou valorizar os meus valores, as minhas crenças e as minhas tradições. A grande questão, como o nosso pastor ali estava lendo, um jovem pega 1 Pedro 1,15, sede santo, porque o Senhor, eu sou santo. Mas quando ele está comendo um peixe, até que ponto ele leva a cultura dele comer um peixe vai afetar a santidade dele? Quando veste uma calça jeans, até que ponto isso vai afetar? Porque há tempos atrás a calça jeans era pecado. E quando eu uso uma gravata dessa, que o estilista dela não foi um crente pentecostal, o estilista dela foi um homossexual. E quando eu uso isso? A gravata. E quando eu uso um terno? A grande questão é, mudanças nós podemos ter. Agora, nem essa gravata, nem esse terno vai mudar o que está dentro de mim. Eu sei em quem eu tenho. Por isso que o pastor falou muito bem da importância de nós trabalharmos a nossa juventude, a nossa liderança na essência da doutrina. Isso. E essa essência da doutrina, ele falou também muito bem, sem o viés radicalista, porque Jesus Cristo, ele disse, através de João, os meus mandamentos não são pesados. Inclusive, uma coisa que todo mundo fala errado aí, é chamar a Bíblia, a Torá, de maldição, a lei da maldição. A lei não era maldição, era maldito quem não cumpria a lei. A lei é a Torá. A Torá não é apenas lei, é instrução divina. É por isso que lá no Salmo 1 diz claramente, e no Salmo 19, a lei do Senhor, ela é perfeita. O problema nunca esteve na lei, o problema está sempre em nós. É por isso que Lutero dizia, o problema não é Bíblia, o problema sou eu e você. Cada um tem uma ótica, cada um tem uma visão. Então a grande questão, ou nós vamos priorizar o que ele falou ali, o ensino verdadeiro, para manter os nossos jovens crentes, e aí o pastor falou muito bem, pastor Jamiel falou muito bem, e o Freud dizia que quanto mais desejos reprimidos, é como uma barragem que amanhã ela estoura e ninguém controla. Vocês já viram aquela história, rapaz, o pastor fulano de tal, depois que se desviou, virou o diabo. Não, é porque já estava tudo dentro dele. A represa, não é isso? Isso. Estava presa. Ou seja, boa doutrina gera bons costumes. Verdade. As duas últimas perguntas podem ser resumidas em uma só, porque a quarta já foi respondida, inclusive, como é que os nossos jovens podem, muito bem, permanecer relevantes, influenciando nesse mundo, apesar das influências culturais modernas. Nós já respondemos isso com o conceito da boa doutrina, da instrução. Mas qual é o papel dos jovens cristãos da sociedade contemporânea em termos de manifestar a sua identidade cristã? Como eles podem ser relevantes e ativos ao mesmo tempo que preservam a sua identidade de fé? Pastor José, daí o senhor falou menos, né? Muito bem. Do lado de cá. Entendendo que esse texto, onde eu vou citar, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, fala sobre o fruto do Espírito, e uma da virtude do fruto do Espírito é o domínio próprio. As adaptações, de acordo com todas as religiões, ou seja, denominações, existe muitos jovens que passam por momentos de adaptações e de mudanças, para que eu e você, e todos os líderes, e todos os jovens, mantenha-se íntegro, é necessário ter domínio próprio. Entendemos que em todos e qualquer lugar existe muitas mudanças. As mudanças é normal. Até mesmo que estatisticamente, certo, se percebe que haverá uma necessidade de acordo com a época. Eu tenho um pastor que foi orientado por ele nunca usou televisão. E houve uma mudança do celular, que antigamente se usava aquele celular pebinha, né, que é aquele que não tinha
nenhum tipo de tecnologia. E eu disse, pastor, compre um telefone daquele mais avançado. É pecado, não posso. Eu digo, como é que o senhor usa um computador, certo? O senhor não usava antigamente uma máquina datilógrafo? E hoje o senhor usa um computador. E por que o senhor não usa um celular mais avançado, né? Mais moderno? Eu disse, meu filho, é porque eu sou dos velhos tempos. Ou seja, houve a mudança gradativamente e muitos das nossas lideranças não conseguiram manter um domínio próprio, certo? Juntamente com a juventude, certo? De orientá-lo, dizer, olha, nós vamos passar por isso, mas temos que manter como foco a palavra. E orientando através da palavra, e não se mantendo apenas nisso, não pode se usar isso, não pode se fazer isso, faz com que as nossas pessoas, ou seja, os nossos jovens, nossos líderes, não recebam instrução, e hoje nós não estamos vendo, percebendo uma boa quantidade de jovens dentro da igreja. Por quê? A maioria dos líderes não estão orientando de forma pura e correta. Eu dou um exemplo, meu mesmo. Eu entrei no Exército Brasileiro em 1993, eram em torno de 17 evangélicos. Sabe quantos permaneceram após um ano? Apenas eu que permaneci. Mas por quê? Porque eles não estavam ligados na essência, na instrução, na palavra. As influências de dentro do recinto onde nós estávamos levou a eles se distanciar dos caminhos do Senhor. E nós precisamos ter esse domínio próprio. Somente fazendo aqui mais uma complementação, domínio próprio em meio a todas as situações. Eu pastoreei em um lugar, passei quase 10 anos pastoreando, passei pelo momento de dificuldade, muitos conhecem a região da Transamazônica, especialmente Anapu. Fui agredido pelo um dos traficantes dali, daquela região, entrou dentro da própria igreja. E aí, tinha uma escada, ele jogou uma escada em cima dos bancos, estavam em reforma, a esposa dele tinha entrado dentro da igreja, e ele disse que a culpa era minha da esposa ter entrado dentro da igreja. Ele bateu na sua esposa, rasgou as suas vestes dentro da igreja, e ao lado dele disse, mestre, não faça isso. Eu trabalhei em mobilização pessoal mais de 1 ano para tomar arma ou faca de alguém que está, certo, querendo agredir alguém. Aquele homem voltou-se para mim e me agrediu, como diz os maranhenses, com um tapa na cara. O único dia que eu pude ver fogo sair dos meus olhos foi daquele dia. Eu disse, eu não posso fazer nada. Os irmãos que estavam dentro do culto e começou a gritar, chama a polícia. O Espírito Santo falou, tenha domínio próprio diante dessa situação. Manter sua identidade cristã. Entendeu? Então, mantive o domínio próprio, a identidade cristã, certo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Os jovens é capaz. Muito obrigado. Nós já estamos nas considerações finais, mas a verdade é que nós não podemos ter um complexo de vira-latas no que diz respeito aos nossos costumes assembleanos. Percebo que, às vezes, há uma admiração extrema a costumes de outras igrejas e até uma boa instrução no que diz respeito ao respeito a esses costumes. Mas o questionamento que faço é, como podemos respeitar tão bem outras denominações e outros costumes e não conseguimos, às vezes, respeitar os nossos próprios costumes? Considerações finais dos senhores, porque o Zero já está nos dizendo que terminou. Só colocando aqui essa última questão, os jovens que estão na sociedade contemporânea e como eles podem ser relevantes. Às vezes tem jovem que ele é até crente, ele tem vontade de servir a Deus, ele crê em Jesus Cristo, mas às vezes falta um envolvimento adequado para aquele jovem dentro da sua própria comunidade. É claro que o primeiro passo para ele manter a identidade é ele servir a Cristo, mas
para ele servir a Cristo, aí vem a parte que ele tem a fé, ele tem um desejo, mas eu acho que nós temos que trabalhar um pouquinho de temperozinho a mais, para que a nossa mocidade, ela se sinta bem, ela se sinta agradável. A fé, nós, como dizia Soren Kierkegaard, ele dizia, é um salto no escuro. Eu manter a fé é uma transparência clara e de métodos que venham abençoar o povo de Deus. Então, a mocidade hoje, ela tem a identidade. Vamos colocar esses jovens. Tem jovem que não quer pregar, mas quer trabalhar no social. Tem jovem que não quer cantar, mas ele quer estar no departamento de administração. Então, ele pode ali manter a identidade dele. Olha, o pastor Jamiel falando aqui, hoje eu nunca vi tantos médicos crentes, hoje, e firmes na nossa fé. Isso prova que lá atrás, aquilo que nós antigamente combatíamos, se torna forte quando nós ensinamos da maneira correta. Então, essa sociedade é podre, essa sociedade é sem Deus, ela vive em um sistema maligno, como diz 1 João 5,19, mas se nós fortalecermos a nossa juventude com a palavra e aplicarmos métodos corretos, nós vamos ter uma juventude forte, uma juventude poderosa para a glória de Deus. Bem, irmãos, eu vejo a importância de nós reforçarmos a questão da essência, aquilo na primeira questão, que é a identidade cristã. É muito importante trabalharmos isso. Eu tenho uma preocupação muito grande hoje, inclusive com esse mundo mais digital, tecnológico, é que muitos hoje têm pouco contato ou acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Então, para mim, os líderes devem reforçar, até propor, fazer maratonas, dar incentivo para os jovens lerem a Bíblia Sagrada. Eles buscarem o conhecimento bíblico. Osés escreveu, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Essa identidade, ela é reforçada e ela é mantida a partir do momento que o meu referencial, a minha base é a Bíblia Sagrada. Incentive o jovem a ler a Bíblia e procure recompensá-lo, aqueles que de fato estão fazendo isso, e uma juventude embasada na palavra de Deus será uma juventude forte e com certeza manterá a sua identidade cristã. Pastor Wellington Júnior, pastor Wellington Neto, muito obrigado pelo investimento em nossa identidade cristã e institucional assembleiana. Como diz o nosso pastor Martim Alves, lá do Rio Grande do Norte, Deus nos chamou para este tempo. Deus abençoe a todos.